Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos. A paz esteja com vocês aí que estão assistindo. É muito bom estar aqui novamente, depois de 5 meses, né? Quase 6, na verdade. Poder estar aqui novamente é muito bom. Estar aqui juntos para adorar ao Senhor, isso é maravilhoso. E nós vamos, nesta noite, render a nossa adoração e o nosso louvor a Deus. Então, peço que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 33. João 16, 33. A palavra do Senhor nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra do Senhor nos alerta que teríamos aflições. Estamos vivendo dias de aflições, né, irmãos? Dias difíceis, a nossa vida de repente mudou. São dias bem complicados, mas o Senhor está conosco todos os dias.
Então, meu irmão, nessa noite, você se levante, você aí em casa, abre os seus lábios e vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Essa canção diz que nós não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistir até o fim. E com Jesus nós vamos morar, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós clamamos ao Senhor pela nossa geração. Homens fracos e fiéis que guardaram o coração, venha nos fortalecer, é nossa oração. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem e escreve o teu nome em nós, e possamos todos nós a palavra obedecer, o teu nome não negar, pelo Espírito viver. Ninguém poderá fechar a porta que se abriu. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Você não vai desistir, você vai permanecer até o fim, até quando Jesus vier e nos chamar, nos levar para o céu. Aleluia! Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Glória a Deus. Aleluia. Escreve o teu nome em nós, Senhor.
Que o Senhor Glória a nos Deus. ajude a permanecer firmes até o fim. Aleluia. Até o fim, meu irmão, não desista. Por mais que venham as lutas, as Glória a dores, Deus. as Aleluia. tribulações, fique com o Senhor. Amém, Jesus. O Senhor Amém. prometeu que todos os dias estaria conosco. Então creia nessa promessa. Amém, aleluia, E aqui em João Jesus. também, no João 3,16, é um versículo bem conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Amém. eterna. Glória a Deus. Aleluia, você tem a vida eterna, meu irmão. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Essa canção diz: o preço foi de sangue. O Senhor derramou o sangue dele naquela cruz por nós, Aleluia. para que nós tivéssemos vida Glória a e Deus. vida em abundância. Então agradeça ao Senhor por isso. O sacrifício dele naquela cruz bastaria, mas o Senhor todos os dias nos abençoa. Todos os dias Ele nos guarda. Todos os dias Ele provê sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então creia, meu irmão, descanse no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Bendito é o Jesus. teu nome, Senhor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que sentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor,
te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Recebe a adoração dos teus filhos, Deus. Obrigada por seu teu grande amor, Deus. Obrigada por ter morrido a nossa morte naquela cruz, Pai. Porque ali o Senhor nos deu vida e vida abundante. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Como é bom confiar no Senhor, descansar e esperar em Ti, Deus. Por mais que venham as lutas, as dores, o Senhor é Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem tudo em Tuas mãos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque podemos deitar e descansar. E o Senhor cuida do nosso amanhã. O Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele tem prazer em cuidar da minha vida e da tua vida. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós bendizemos a tua graça. É a tua graça, Deus. É o teu amor, é a tua graça. É a tua misericórdia. É o teu amor por nós. Seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Você continue atento à voz do Senhor nesta noite. Amém. A paz de Deus, seja bem-vindo à casa do Senhor. Você que está na sua casa, seja bem-vindo, porque nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo de Deus, e hoje nós estamos juntos, nós aqui no templo, você na sua casa, mas graças a Deus, o Espírito Santo, Ele nos uniu, e nenhuma condição, nenhuma situação tira isso de nós. Eu vou dar aqui alguns recados e depois nós vamos passar para a palavra. Setembro, o que nós teremos em setembro? Quem lembra? Isso, teremos o nosso mês de propósito. Qual que é o tema do nosso mês de propósito? Vamos lá? Isso, na presença de Deus. O nosso jejum, ele vai começar no dia 1º de setembro e vai encerrar no dia 30 de setembro. Tá bom? Todos os domingos, as nossas pregações serão relacionadas a esse tema. E também, os líderes de grupo familiar vão compartilhar a palavra ministrada no domingo. Tudo bem, líderes de grupo familiar? Temos 2 aqui. Então, que Deus ele possa falar com cada um de nós. Nós estamos atravessando um momento peculiar, estamos passando um momento que nós aqui nunca passamos, só que nós sabemos que o nosso Deus, Ele está acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância. E nós queremos estar na presença de Deus. Para quê? Para que Ele continue agindo através de nossas vidas. Porque em nenhum momento o nosso Deus ele parou. Em nenhum momento Deus ficou parado. Deus continua trabalhando. Deus continua. E o que nós queremos como igreja, nós queremos nos colocar diante da presença de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Estava ouvindo o pastor Zé Bruno falando, existem 3 tipos de cristãos. Tem aquele cristão que diante da pandemia, ele fala assim, ele se preocupa com o bem-estar dele. Então, diante da pandemia, ele diz: Senhor, por quê? Por que está acontecendo tudo isso comigo? O Senhor é bom, por que eu estou sofrendo? Ele fica preocupado. Por quê? Porque ele está acostumado em ter um Deus que satisfaça o seu próprio bem-estar. E quando alguma coisa incomoda e o tira desse bem-estar, ele fica frustrado. Tem aquele crente que gosta de procurar as coisas, certo e errado, aquele crente que diz: será que é o fim do mundo? E aí criamos debates. Será que é o Covid, é mais uma praga? Será que não é? E fica discussões e discussões. E tem aquele terceiro tipo de público, de cristão, que ele pergunta para Deus: Senhor, diante desse momento, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu papel nesse momento? O que o Senhor quer fazer através de mim para alcançar essas pessoas? E aí, eu espero que você seja esse terceiro tipo de pessoa. Ao invés de ficarmos nos questionando o porquê do vírus, o que está acontecendo, nós devemos nos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça neste momento? Porque o Senhor Jesus é a resposta para toda a sociedade, para todas as pessoas, para todo mundo. E essa resposta está em você. Então, não fique de fora desse mês de propósito, que você possa já pensar o que você vai entregar para Deus. Como é que você vai ficar esses 30 dias? Que seja um dia de transformação para a sua vida. Amém? Vocês vão jejuar? Olha, você está na igreja, não pode mentir, hein? Irmãos, não esqueça de dizimar, não esqueça de ofertar. No final do culto, ela precisa muito das ajudado muitas pessoas. Temos grupo familiar online,
às terças-feiras, às 18h30 ou 18 horas. Agora deu um branco. 18h30, né? 18h dos homens. E quarta-feira, grupo familiar dos juniores com a Kate, 6 horas, às 18 horas. E a Nilzete tem compartilhado os vídeos para as crianças menores de 8 anos, é isso? Né? Estarem assistindo. Não deixe de compartilhar e passar o vídeo para o seu filho, tá bom? No dia 12 de setembro, teremos aqui na igreja o encontro dos homens, tá bom? Vamos definir os horários, tá? Mas todos os homens estão convidados. Vamos seguir os protocolos, o distanciamento, tá? Mas nós teremos aqui o encontro dos homens na dia 12, que é num sábado, o horário a definir. E aí, para estar presente, é a mesma coisa, passar o nome para o Fernando, tá bom? Para a gente ter um controle da quantidade de pessoas que estarão aqui presente neste dia, tá? Vamos começar a ajudar uma tribo indígena do interior de São Paulo, chamada a cidade Tapiraí, se eu não estou enganado. Dá para colocar foto aí? Daqui a pouquinho. É uma tribo que não tem nenhum saneamento básico, eles estão precisando de roupas e produtos de higiene só de higiene, né? Roupa, calçados, brinquedos e produtos de higiene. Nós precisamos, se possível, né, até o dia 8, mais ou menos, tá bom? Mas mesmo assim, a pessoa que leva, ela vai todo mês nessa cidade, setembro, isso, tá? Mas aí vamos supor, não tenho agora, tudo bem, você guarda na sua casa, nos avisa que nós vamos enviar no próximo mês. A gente recebeu algumas fotos aqui, né? E aí, alguém está assistindo também, eles estão com um projeto de fazerem um banheiro, 3 banheiros e uma cozinha comunitária, porque eles não têm nada lá, né? Então, se alguém estiver ouvindo, se você conhecer alguém, compartilhe essa ideia, converse conosco, que nós queremos estar abençoando. A gente está passando algumas fotos, você está vendo na sua casa, os irmãos estão vendo aqui na igreja, tá? Para doação, você pode procurar a Patrícia, tá bom? Especificamente falou, olha, essa doação é para a tribo indígena, e aí você procura. A gente só pede, irmão, quando for doar, por favor, né? Vamos doar coisas que dá para usar, tá bom? Coisas que dão. Graças a Deus, essa cultura já foi quebrada aqui há muito tempo. A gente tem recebido sempre coisas muito boas, né? O pessoal que tem acompanhado de perto o bazar, graças a Deus, tem doado coisas muito boas. Então, faça isso na sua casa. Sempre quando for doar, verifica. Se for roupa que não dá para usar, põe no lixo, né? Porque a gente precisa dar coisas que as pessoas realmente são seres humanos. A gente precisa tratar com humanidade. Tá bom? Então, é isso. Quero chamar aqui o Renato, vai estar ministrando a palavra. Glória a Deus. Que o seu coração fique aberto, que você na sua casa tenha reverência, que nós possamos também, com o coração aberto, estarmos adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. O microfone do Renato está ali, né? Som. Paz de Deus, amados. Obrigado pela torcida aí. Também estou feliz em ver vocês. Alguns aqui do louvor eu tenho visto com frequência, mas muitos outros só por reunião online, né? Só acompanhando pelas redes sociais aí. Então estou muito feliz de ver muitos de vocês aqui, de estar com vocês. Lu, principalmente. É um prazer sempre ministrar louvor contigo. É uma bênção. Amém. Gostaria que você abrisse comigo no livro de 1 João, capítulo 1. É a primeira carta de João, então não é o Evangelho de João. 1 João fica lá no finalzinho. Para quem está no celular, tanto faz, né? Celular é mais fácil de achar. 1 João, capítulo 1. Eu quero ler rapidamente esse trecho com os irmãos e orar em seguida. Você que está com o celular, está acompanhando a Bíblia no celular, se possível, deixe o seu celular aí no modo avião,
para você não ser incomodados por mensagens de terceiros, por notificações do Facebook, do Instagram. Deixe esse momento para Deus falar com você. Amém? Para você ouvir a palavra dele. Quem está em casa também, preste atenção às possíveis distrações e não se distraia. Preste muita atenção naquilo que Deus tem para te dizer nessa noite. Amém. 1 João capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí eu estou no capítulo 2 já, tá, gente? Obrigado, Márcio. Versículo 2, 1 João 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, nós lemos de 1 João capítulo 1, versículo 8, até 1 João capítulo 2, versículo 2. Vamos orar? Feche seus olhos. Papai, obrigado, porque nós temos o perdão dos pecados em Jesus. Obrigado, Senhor, porque Ele, sendo justo, pode nos justificar. Obrigado, Pai, porque Ele nos ama e intercede por nós junto ao Senhor. Obrigado porque Ele é fiel. Nós podemos confiar nessa intercessão, confiar na eficácia do sacrifício dEle. E nós podemos ser justificados pela fé em Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Não permita que a mensagem seja roubada, seja pela nossa distração, seja por ação do inimigo, mas nós repreendemos o inimigo nesse momento. Nós declaramos que toda mente está cativa à palavra de Deus. Todo coração está agora voltado ao Senhor, à sua presença. A vontade do Senhor para nós nessa noite. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Pai. Nosso pão espiritual, que é a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, a palavra que é viva e eficaz. Dá-nos esse pão de cada dia. Dá-nos a porção que o Senhor tem separado para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui nesse texto que nós lemos, um texto bem conhecido, e eu quero passar em alguns pontos aqui com vocês. Primeiro, nós não devemos afirmar que nós não temos pecado, certo? Algumas pessoas distorcem isso, algumas religiões, inclusive, distorcem isso e dizem assim: você sempre vai ficar pecando. Você vai pecar desenfreadamente até o final da sua vida, até Jesus voltar, até você estar no céu. Isso é uma mentira. Muita gente diz que a Bíblia diz isso, e não é verdade, tá? O que está escrito aqui é: se você afirmar, eu não tenho pecado, aí você está se enganando a você mesmo. Esse é o problema. Por quê? Não é você que tem que dizer se você tem pecado ou não. Todo pecado é contra Deus, é uma ofensa a Deus, é uma desobediência a Deus. Todo pecado é algo que fere a santidade de Deus, que fere a natureza de Deus. Então, quem é que pode dizer se a gente tem pecado ou não? Só Deus. A gente não pode dizer isso. Inclusive Paulo, em 1 Coríntios 4:4, não precisa nem abrir, vou ler para vocês aqui. Paulo fala assim, ó, eu vou ler o 3, o 4 e o 5, ó. 1 Coríntios 4:3, Paulo dizendo, tá? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora nada em minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Vamos parar por aí. Então, a gente não deve dizer que a gente não tem pecado, porque isso não cabe a nós dizer. E Paulo diz, embora minha consciência esteja ok, olhando para mim, eu estou dizendo, isso Paulo dizendo, tá? Não sou eu que estou falando de mim, não. Paulo dizendo, eu olho para mim e está tudo ok, mas nem assim eu me julgo. Quem me julga é o Senhor. Então quem nos julga é o Senhor.
Nós sabemos que você pode falar de julgamento do que acontece durante a nossa vida, e existe também o dia do julgamento final. A respeito desse dia do julgamento, do dia final, a palavra diz que aquele que está em Cristo não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, que está em Cristo, tem que estar em Cristo. Você não entra nesse julgamento, mas enfim, não julgue a você mesmo, não diga, eu sou o cara, ou eu sou a mina, tá? Eu não tenho pecado. Não cabe a você dizer. Vamos lá. Porque isso seria, você estaria enganando a você mesmo. Segundo ponto, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. É isso que nós lemos? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E do pouco assim que eu conheço da Bíblia, não existe uma informação, não existe na Bíblia uma narrativa, uma história, onde Deus não tenha perdoado alguém que se arrependeu. Não existe. Todo mundo que se arrepende, que se quebranta, se chega diante de Deus em humildade e pede perdão, Deus perdoa. Então é assim com a gente também. Segunda coisa que nós vimos aqui, se nós pedimos perdão, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa. E Deus é perdoador mesmo. Tem um caso só que é o de Esaú, que fala que ele não achou lugar de arrependimento. Esaú, ele vendeu a bênção de Deus por um prato de comida. Não que um prato de comida seja uma coisa barata, mas para ele na hora era importante. Então, ele trocou a presença de Deus, tudo que Deus tinha de promessa para ele, por um prato de comida. Quando a gente lê na Bíblia, Deus falando a respeito dele mesmo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Podia ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, hein? Estão percebendo? O peso do que Esaú jogou fora, Deus prometeu para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ele estava prometendo Jesus. O Messias, o meu filho vai ser seu descendente. Através de você, da sua família, da sua descendência, todo mundo vai ser abençoado. É uma promessa muito grande. E hoje nós somos filhos de Abraão por essa promessa. Mesmo que você não seja relacionado de sangue, só porque você crê na promessa de Deus, assim como Abraão creu, você é filho também dessa promessa. E Esaú pulou fora dessa. Então, foi muito pesado o que Esaú fez, e ele não conseguiu voltar atrás. Ele não achou lugar de arrependimento. Ele não conseguiu voltar e não sofrer as consequências. Então, ele sofreu as consequências desse pecado. Não quer dizer que Deus não perdoa ele, não perdoou ele, não sei, aí eu não sei te dizer. Não quer dizer que ele não foi salvo, aí é só com Deus. Mas quer dizer que ele sofreu e não achou esse lugar de arrependimento. Fora isso, essa questão que pode ser um pouco mais nebulosa de Esaú, não tem lugar na Bíblia onde alguém se arrependeu, alguém pediu perdão, alguém confessou e Deus não perdoou. Amém? Continuando, João fala lá no versículo 1 do capítulo 2, do que a gente leu. Então, o terceiro versículo que a gente leu, 1 João 2,1, ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, eu estou te escrevendo, eu estou reforçando isso, gente, para vocês não pecarem. Esse era o objetivo de João. Mas, se alguém pecar, se porém alguém pecar, temos um advogado. Então, ele coloca isso de uma forma e dá a entender para a gente claramente que não é para você ficar pecando, que o pecado na vida do cristão, do filho de Deus, é algo que pode acontecer, mas não deveria. Mas pode. Se acontecer, é o fim do mundo, acabou? Acabou para mim, morreu, vou embora, vou me esconder como Adão fez? Não, eu vou, em humildade, me aproximar de Deus e vou confessar esse pecado. Mas não é para viver assim, é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. O único justo, Jesus Cristo justo, que é o nosso advogado, ele tomou a culpa, que era nossa, ele tomou sobre si, e intercede por nós. Aí, quando eu escrevi essa parte, intercede por nós, eu lembrei que tem uma reza, né? Que o pessoal reza para Maria, para que ela interceda por nós, né? Aí eu fiquei com vontade de tocar nesse assunto. Maria foi a mãe de Jesus. E nessa reza fala, né? Se não me engano, Santa Maria, mãe de Deus, né? Eu queria esclarecer isso para quem estiver ouvindo, e para você que está ouvindo também. Não dá para ela ser mãe de Deus. A Maria foi uma serva muito preciosa de Deus, diga-se de passagem. Mas ela foi mãe de Jesus, homem. A palavra diz que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo. E reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele veio ao mundo como homem.
Então Maria foi mãe de Jesus, homem. Não dá para ser mãe de Deus. Deus, ele existe por si só. Ele era antes de todas as coisas. Amém? Então, ela também não consegue interceder por nós. Assim como Moisés também não consegue interceder por nós. Como Davi, como Pedro, Paulo. Qualquer homem e mulher de Deus de que nós temos conhecimento não pode interceder por nós. Esse papel é de Jesus. É Ele que está à destra do Pai. É o próprio Deus que intercede por nós. É o próprio Senhor que intercede por nós. Amém? Então você não tem nenhum intermediário entre você e Deus, além de Jesus. Ele é o único. Não tem nenhum intercessor, além do próprio Deus. A palavra também diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também é uma pessoa, ele também é Deus. Então, fora esses, ninguém intercede por nós. E também lemos que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele foi entregue pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Então não foi um grupo separado, não foi uma nação específica, não foi uma raça, se é que existem raças entre o ser humano, mas foi por todos, pelo mundo todo. Amém? Que Jesus morreu. Então foi por você também, você está incluso nessa. E até o pecado do ímpio, até aquele que não crê em Deus, até aquele que é inimigo de Deus, que não conhece, não quer, que se rebela contra Deus, até o pecado desse está pago. O problema é que esse não recebe o perdão, porque ele não está em Jesus. Lembra que nós falamos que aquele que está em Cristo, passou da morte para a vida, não entra em juízo? Quem não está em Cristo, entra em juízo. Quando ele entra em juízo, ele vai ter que pagar por aquilo que ele ofendeu. Então ele não tem como pagar. Esse é o problema. Apesar do que Jesus ter feito na cruz ser suficiente para o pecado dele também. Jesus pagou tudo isso, do mundo todo. Amém? Então, eu fiz esse resumo só para a gente conversar a respeito do que a gente leu. Eu acho que o maior resumo aqui, o que fica mais forte para mim é: então em Jesus nós temos o perdão de Deus. Amém? Vocês entenderam isso também, desse texto? O problema, gente, amém, nós temos o perdão de Deus. Mas o problema é que muitas vezes a gente para por aí. Fui perdoado por Deus. Cometi um pecado que eu percebi, porque se você não perceber, né, vai o Espírito Santo te convencer, ou o tempo, para você chegar lá, mas às vezes a gente percebe que a gente pecou. E a gente se volta para Deus e faz o quê? Pede perdão. Senhor, me perdoa. E a gente se arrepende, às vezes com lágrimas, às vezes sem lágrimas, às vezes meio duro de coração. Não sei se com você é assim, comigo às vezes é assim. Às vezes tem lágrimas, às vezes não tem. Às vezes eu sei que eu preciso pedir perdão, mas o coração está duro. Senhor, me ajuda a pedir perdão aí que está difícil. Nem orar eu estou conseguindo. Já aconteceu comigo. Não sei se é estranho para você. Mas a gente pede perdão, e você chega e crê. Fui perdoado, amém. E para por aí. E a minha pergunta é: será que a gente precisa só de perdão? Será que só ser perdoado é o suficiente? Eu não vou nem dizer é suficiente para ser salvo, não vou nem ir aí, nem entrar nesse ponto, mas será que só ser perdoado por Deus, dia após dia, é suficiente? Entendam a minha pergunta. Eu não estou perguntando se você precisa de perdão de Deus, não. Todos nós precisamos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós temos pecados pelos quais nós precisamos confessar ao Senhor, como nós lemos aqui. E mesmo se você acha que não tem, você tem que fazer como Paulo. O Senhor é quem me julga. Senhor, se tiver algum pecado, me mostra, me perdoa, me ajuda. Então todos nós temos e precisamos do perdão de Deus. Não é isso que eu estou querendo levantar, essa questão. A questão é: quantas vezes você consegue pedir perdão e você consegue se perdoar também? Quantas vezes você consegue ofender ao Senhor? Sentir esse peso, se arrepender e voltar, pedir perdão pela mesma coisa e ficar bem depois? Quando existe uma ofensa, é mais fácil a gente às vezes pensar num relacionamento que nós temos com pessoas da família, pessoas próximas, quem é casado, marido, mulher. Quando existe alguma ofensa, quando você ofende a pessoa, você pede perdão, existe perdão entre as partes, uma reconciliação, beleza. Geralmente volta a ser como era antes na hora? Ou acontece de levar um tempo para a ferida sarar? Alguém já ficou ferido por
mais de alguns segundos aí, a gente pede perdão, você fala, tudo bem, eu quero te perdoar, mas você fica ali com o pé atrás, você fica tentando. Por quê? A gente precisa de tempo. Nós somos seres humanos, nós precisamos de tempo. Às vezes é mais rápido, às vezes demora mais. E às vezes nós pecamos contra Deus, e Deus já nos perdoou, mas a gente não se perdoou. Seja porque a gente é orgulhoso, seja porque a gente não crê totalmente no perdão de Deus, seja porque na nossa cabeça tem uma religiosidade ali falando assim, não, agora você tem que pagar. Você pecou, agora você vai ter que pagar. Agora vai vir a consequência. Agora vai vir a... Seja porque alguém nos ensinou aí, a gente ouviu aí na nossa cultura que você tem que agora, você tem que... Estou pegando no pé da Maria, né? Rezar tantas Ave Maria, ajoelhar no milho, para sofrer bastante aí. Jesus já sofreu, amém? Não precisa de nada disso. Mas, às vezes, a gente fica se cobrando. Às vezes até sem saber, inconscientemente ou subconscientemente. A gente fica se cobrando ali e não se perdoa. Então, quantas vezes será que a gente consegue chegar para Deus? Por um pecado recorrente. Eu estou falando aqui não daquele pecado que acontece, como o João falou aqui. Se todavia alguém pecar. Se o pecado acontece muito na nossa vida, quantas vezes você consegue voltar à presença de Deus e pedir perdão? E você consegue se aceitar? Esse, para mim, que é o problema. Isso que é a minha preocupação. Nós, muitas vezes, paramos nesse perdão de Deus. O Senhor Jesus nos perdoa, amém. Então, pedir perdão. Bom. Só que relacionamento, gente, não é baseado só em perdão. Eu já precisei pedir perdão para minha esposa. Ela já precisou me pedir perdão. Várias vezes. Graças a Deus, todas as vezes deu certo. Eu perdoei, ela perdoou, e graças a Deus a gente está junto. Mas nosso relacionamento não é baseado só nisso. Existe compartilhamento. Para começar, existe comunicação. Existe tempo de qualidade que eu devoto para ela, que ela devota para mim. Como que a gente pode achar que com Deus isso é diferente? O relacionamento com Deus não pode ser baseado só em pedir perdão, só em ser perdoado pelo Senhor. Tem que haver alguma reciprocidade da nossa parte. O que isso quer dizer? A gente tem que corresponder a Deus de alguma maneira. Esse Deus que criou todas as coisas e nos colocou como coroa da criação, que nos criou a sua imagem e semelhança, que mostrou desde o começo da humanidade uma intenção muito clara de se relacionar com o ser humano, onde ele conversava com Adão todos os dias. Ele ia até o jardim, eles caminhavam pelo jardim conversando. Deus mostrou de uma maneira muito clara, muito óbvia, eu quero me relacionar com o ser humano. O ser humano quebrou esse relacionamento. Não quero mais você, Deus, eu prefiro fazer do meu jeito. Fez o que não podia fazer, desobedeceu. Agora, o que Deus faz? Logo em seguida, o descendente da mulher vai pisar a cabeça dessa serpente. Em seguida, Deus já tem um plano de salvação para consertar o que o ser humano fez, para reunir de novo, para se relacionar de novo. Em tudo que Deus faz, e a Bíblia toda é isso. Se você que está assistindo em casa não sabe disso, a Bíblia toda é uma história contando isso. Deus ama você, Deus ama a humanidade, olha tudo que Ele fez. Olha o que Ele fez por Adão, Noé, Abraão, Daniel, Davi, Madalena, Enoque. Enoque foi um cara que andou com Deus, tem pouca coisa dele na Bíblia. Pouca entre aspas, né? Fala dele em Gênesis e fala dele em Hebreus também. Essa Bíblia que foi escrita por um período de mais de 4.000 anos, né? Fala dele nas duas pontas. Fala assim, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Deus quer se relacionar. E Deus mostra isso, a Bíblia é isso, mostra isso até a vinda de Jesus, mostra isso na vida de Jesus, na pregação de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, mostra isso no início da igreja, que é o que nós temos relato na palavra, mostra isso nas promessas, daquilo que já se cumpriu e daquilo que ainda vai acontecer. Deus quer se relacionar conosco, esse relacionamento não pode se basear só em Deus me perdoa, obrigado Deus, me perdoa, amém, estou salvo. Ih, caí de novo, Deus me perdoa, obrigado Deus. Estão entendendo? Nós somos todos irmãos, amém? Eu amo vocês, eu agradeço a Deus por essa igreja, eu acredito que vocês me amam também, eu recebo esse amor, né, de várias formas.
E sou muito feliz por isso. Eu posso falar isso, eu falo isso em nome da minha família também. Então, isso que eu estou falando para vocês, tá, gente? Às vezes pode soar pesado, mas é o que Deus falou comigo. Eu não vou pregar o que Deus não me pegou primeiro, entende? Então isso é o que Deus falou comigo. Isso é uma chamada ao arrependimento para a minha vida, tá? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É o que Deus falou comigo. Bem? Então não se sinta acusado, como eu não me sinto. Eu me sinto convidado à vida, convidado a andar com Deus. Então, um relacionamento não se vive só de perdão. Porque Deus perdoa, mas quantas vezes você consegue se perdoar? E só existe perdão porque existe pecado, porque existe a ofensa. Então, por isso que o perdão surgiu. Mas, se o pecado for constante, se houver uma vida de pecado, diferente disso que nós lemos, que é se alguém pecar, mas se você tiver uma vida no pecado, se você tiver um pecado constante que você não larga, esse pecado ele pode te levar à rebeldia. Que aí é um nível além. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em Romanos 6:23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, existe uma consequência, um salário, uma recompensa por esse pecado. E o que é pecado? Eu não quero entrar nesse ponto, mas eu coloquei essa pergunta aqui: o que é pecado? Porque a nossa sociedade muda o tempo todo, e o tempo todo nós somos questionados como cristãos, nós somos questionados e existe uma oposição contra nós. O que você está fazendo aí é antiquado. O que era pecado ontem não é pecado mais hoje. Há um tempo atrás, talvez em algum lugar ainda seja assim, era pecado jogar bola. Eu já conheci pessoas que falaram: eu fui expulso da igreja, não volto mais porque eu joguei bola. Ficaram, não é que jogou bola, que não pegou uma bola agora e jogou, não. Ele foi com os amigos no outro dia e jogou bola, foi expulso da igreja. Então, era considerado pecado? Não é pecado jogar bola. Mas a gente é questionado sobre isso, sobre a sociedade, sobre valores que Deus ensina. Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu a vontade dEle em algumas coisas, a figura da vontade dEle, e a gente é questionado como cristãos pela sociedade. Eu não quero nem entrar, então, nesse ponto, o que é pecado, o que não é. Eu quero deixar uma coisa bem abrangente aqui. Pecado é aquilo que é contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado. Então, se a gente não souber o que é fé, a gente não tem como responder essa pergunta. E se a gente não souber também qual que é a vontade de Deus, a gente não tem como saber. Bom, o pecado é o que é contra a vontade de Deus, mas qual que é a vontade de Deus? E é nesse ponto que eu queria conversar com os irmãos. Se a gente não sabe qual é a vontade de Deus, não estou dizendo para você agora que emprego que você quer, com quem que você vai casar, para os jovens aí, né? Não é isso que eu estou falando de vontade de Deus, não. Estou falando, o que Deus quer? O que Deus quer para você? Se a gente não sabe qual é a vontade de Deus, o nosso problema é muito maior do que um pecado, simplesmente. Porque o pecado a gente sabe que Deus perdoa. Mas se a gente não conhece esse Deus e não tem um relacionamento com Ele, o nosso problema é muito maior do que pecado. E a gente só fica pensando: acho que pequei. Acho que não. Será que eu pequei? Vou pedir perdão. Estão entendendo? Eu vejo os cristãos vivendo nisso. Não estou dizendo aqui na igreja, não. Estou dizendo no geral. Eu vejo muita gente vivendo nisso. Como você está, meu irmão? Mais ou menos, estou lutando contra o pecado. Tá. Aí no outro dia, como você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Estou jejuando, pá. Só está mal por causa do pecado, só está bem porque não tem pecado, entendeu? Tem que ter mais do que isso. Existe mais do que isso. Então, se a gente não sabe qual é a vontade de Deus, não sabe como Deus se comporta, o que Deus quer, pecado é um pedacinho só desse problema, que é muito maior. Como é que Deus se comporta? Como que Ele anda? Como é o jeito dEle? Se eu perguntar para você, qual que é o seu maior sonho nesse momento? Provavelmente você consegue me responder. Talvez você vá pensar, talvez algumas pessoas vão falar rápido: meu sonho é isso. Algumas pessoas vão pensar: eu tenho tantos sonhos, eu tenho que pensar. Eu sou meio indeciso, então eu levo uns 2 dias para te responder qual que é o meu maior sonho. Acho que é ser arrebatado no meu maior sonho. O segundo maior sonho eu demoro para falar. O primeiro é fácil, o meu primeiro é ser Enoque lá. Andou Renato com Deus e sumiu. Eu não quero sumir, não, quero ser salvo. Eu quero estar com Jesus. Mas o que Deus quer?
O que a gente quer é fácil, né? A gente quer muita coisa. O que Deus quer nesse momento? O que está passando pelo coração de Deus nesse momento? A gente falou, o pastor falou aqui que a partir de setembro, a gente vai estar apoiando, ajudando uma tribo indígena no interior de São Paulo. O que será que está passando pelo coração de Deus? Eu acredito que se a gente vai ajudar é porque eles precisam de ajuda. Eu acredito que se eles precisam de ajuda, eu acredito que Deus queria que alguém ajudasse, que alguma igreja ajudasse, que os filhos dele ajudassem. Então eu acredito que a gente está fazendo a vontade de Deus. E o que mais? O que mais que Deus quer? Quem mais precisa de ajuda? O que está passando pela cabeça de Deus nesse momento, pelo coração dele? O que ele deseja? Será que a gente tem mais informação a respeito de um jogador de futebol, a respeito de um ator de cinema, do que a respeito do Espírito Santo? Se eu te perguntar detalhes a respeito de Deus, a respeito das características dele, como é o jeitão dele, será que a gente sabe mais informações a respeito de alguém famoso aí? Eu falar um jogador de futebol aqui, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. É que eu estou desatualizado, né? Eu não sei os jogadores novos. Na minha época, Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho certeza que muita gente, inclusive eu talvez, saiba falar todos os clubes que ele passou. Ele começou a carreira aqui no Grêmio, fez não sei o quê, seleção, Europa, foi ali e tal, ficou tantos anos, foi o melhor do mundo. A gente sabe vários detalhes do cara, da vida do cara. Apesar de não conhecer, né? Porque informação não é relacionamento, tudo bem. Mas às vezes a gente tem mais informação a respeito de um Zé Ninguém. Desculpa aí, Ronaldinho Gaúcho, Jesus ama você também, mas um Zé Ninguém do que o Espírito Santo. Do que aquele que Jesus mandou para formar o caráter de Deus em nós, para nos preparar para a salvação, que dirá para ser usado por Deus. Aquele pelo meio do qual a gente conhece a Deus, pelo meio do qual o amor de Deus é derramado em nós, pelo meio do qual a gente conhece o perdão de Deus. O Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado, ou seja, se ele não estiver te ajudando, te convencendo, você se esquece, você vira um rebelde. Assim, ó. Você nem enxerga mais a Deus, você nem quer mais falar com Deus, se não for o Espírito Santo. E essa pessoa tão importante, Jesus falou, o Espírito Santo habita com vocês, ali em João 14, 15, 16, não lembro qual, ele habita entre vocês e ele estará em vocês. Essa pessoa tão importante, tão próxima de Deus e tão próxima de nós, a gente não sabe. Fala que a Bíblia fala que o Espírito Santo é que desceu às partes mais baixas para ressuscitar a Cristo. Tudo que Jesus fez, a vitória sobre a morte, a ressurreição de Jesus, foi pelo Espírito de Deus. A pregação de Jesus foi pelo Espírito de Deus. O ministério de Jesus, a ação, os milagres, a palavra, era tudo pelo Espírito de Deus. A ressurreição foi pelo Espírito. Ele subiu aos céus pelo Espírito de Deus. Levou Jesus às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, é tudo pelo Espírito de Deus. Esse Espírito a gente não sabe quem é. É quem? Oi? O Espírito Santo é uma pessoa diferente. Né? Tanto que Jesus subiu, ele falou, convém que eu vá, porque eu vou mandar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vai vir. Então, até comentando o que eu comentei no domingo passado, se não me engano, um jovem falou comigo, Renato, acho que Jesus tinha que vir de novo, né? Jesus devia vir de novo para explicar a Bíblia de novo para as pessoas, porque as pessoas não entenderam nada. Um dos jovens. Eu falei, seu raciocínio está certo, cara. Prazer, você é o Jesus. Ele falou Jesus 2.0, né? Jesus upgrade. Eu falei, você é o Jesus 2.0. O Espírito Santo foi enviado para formar Jesus em nós, para formar esse caminho de Deus em nós. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Espírito Santo veio formar esse caminho em mim, em você. Deixar tão parecido com Ele a ponto de ser confundido. E é pelo Espírito de Deus que isso acontece. A gente precisa conhecer essa pessoa. E ter informação sobre Ele também não é relacionamento. É um dos passos. Ter informação é um dos passos. Pensando assim, gente, pensando naquela pergunta, o que é que Deus quer? O que Ele está querendo agora? Qual que é a vontade dele? Eu queria que a gente pensasse.
sem se acusar, mas olhando pelo esse olhar da graça de Deus, que Ele te convida para um relacionamento, o quão distante nós estamos dessa vontade, de conhecer essa vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Cristo seja formado em você mesmo. E eu falei, mas agora há pouco, que se você insiste no pecado, se você não larga do pecado, e se você não abandona o pecado, a tendência é que ele gere rebeldia no seu coração. Por quê? Em 1 João, capítulo 3, um pouquinho mais para frente do que a gente leu, se você puder abrir lá, quero que você não só me ouça, mas que você leia também esse texto. Para você ter certeza de que eu não estou te enganando. Paulo fala que tinha uma das igrejas lá que quando ele ia pregar, o pessoal ficava caçando nas escrituras para ver se Paulo estava falando certo. Quero ver se esse Paulo não está me enganando. Os caras caçavam na escritura lá. E ele dizia que eles eram muito nobres. Eles são mais nobres do que os outros, porque eles ficam vendo na Bíblia. 1 João 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Estão percebendo a diferença? É a mesma carta que nós lemos. Nós lemos 1 João, final do capítulo 1, começo do capítulo 2. Ele falou, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Estou escrevendo para você não pecar, hein? Presta atenção. Mas se pecar, temos um advogado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Agora, continuando, capítulo 3, versículo 4, ele fala, todo aquele que vive habitualmente no pecado, vive na rebeldia. E rebeldia é sim surgir contra uma autoridade. O rebelde é aquele que diz, eu não me submeto. Eu sou o meu Senhor. Foi isso que Satanás fez. Ele não se submeteu, ele quis, é a posição dele. Então a rebeldia tem origem nele mesmo, né? A rebeldia é algo que faz parte dele. Então o rebelde é aquele que não se submete a Deus. Quando nós vivemos uma vida habitual no pecado, nós não estamos nos submetendo a Deus. E aquela voz do Espírito Santo, que nos convence do pecado, a gente vai apagando ela. Por isso que está escrito em Tessalonicenses, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Porque ele vai insistindo, ele vai insistindo. Se a gente continuar nesse caminho, a gente vai ficando mais duro, a gente vai ficando mais calejado. Chega uma hora que a pessoa não ouve mais a Deus. Se torna um rebelde, se torna inimigo de Deus, se torna insensível ao Espírito Santo, por causa dessa obstinação. E quem gera isso é o próprio ser humano, é a própria pessoa que gera isso. Não é o diabo que fez ela se rebelar contra Deus, é ela mesma. O inimigo, não, foi a pessoa que escolheu. Então, eu estou aqui em meio a irmãos, eu sei que todo mundo aqui ama a Deus, eu acredito, todo mundo ama a Deus. Pelo menos as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar mais, é quase todo mundo. Vocês amam a Deus, vocês estão aqui porque vocês amam a Deus, vocês vieram buscar a presença de Deus, vocês vieram se alegrar em um só corpo, na presença de Deus. Mas se nós permanecermos no pecado, a tendência é nós nos tornarmos rebeldes, a tendência é nos endurecermos no nosso coração. Então nós ainda estamos em tempo de nos arrependermos, de mudarmos a nossa forma de viver. Se existe algum pecado habitual, de deixar esse pecado. A palavra de Deus diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas próprias forças, mas junto com a tentação Ele provê também o escape. O Senhor nos dá o que nós precisamos, e a gente precisa corresponder a isso, para que a gente tenha como ter um relacionamento com Ele, e não viver só de perdão. Então, ao rebelde, restam dois caminhos: o arrependimento ou a morte. Claro que para todo mundo é assim, se a gente não viver em arrependimento, a gente caminha para a morte também. Mas o rebelde está com o pé na cova já. O rebelde, mais um passo, ele cai do precipício. Já era. Então, não vamos deixar chegar a esse ponto, amém? Vamos corrigir a nossa caminhada. E vamos viver com Deus, vamos viver com Deus. Eu quero te ouvir, Senhor. Então, mais do que perdoados, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Eu não quero viver uma vida, e eu estava falando isso para Deus, Ele começou a me falar a respeito desse assunto.
Eu não quero viver uma vida onde eu tenho que ficar pedindo perdão toda hora. Eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ser transformado. Quero ler o Salmo 143, não precisa abrir, tá? Salmo 143, versículo 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Então ele está pedindo, tu és o meu Deus, então, por causa disso, me ensina a fazer a tua vontade. Porque tu és o meu Deus. Se Jesus é o teu Deus, você precisa conhecer essa vontade, você precisa pedir para Ele, ensina-me a fazer a tua vontade. E a vontade de Deus tem muito mais a ver com o que a gente fazer, né? Do que só fazer discurso, do que só discursar. O pedido de perdão, geralmente, é um discurso que a gente faz para Deus, é uma oração. Às vezes na presença de pessoas, às vezes sozinho no quarto, mas é uma oração. E pensando eu consegui lembrar rapidamente de dois episódios na Bíblia, onde houve arrependimento, onde Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Um foi a mulher do perfume. Derramou perfume, entrou na casa de estranhos, ela sabia que ia ser julgada por todo mundo, e foi. Entrou lá e adorou Jesus. Ela quebrou um perfume caro aos pés de Jesus, lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos, e todo mundo em volta, os religiosos, não saíram da postura, só julgando ali. Ih, essa pecadora aí, se Jesus soubesse, julgar até Jesus, o que dirá a mulher? E Jesus falou para um dos anfitriões lá, falou assim, ó, quem mais é perdoado, demonstra mais amor. Você não está demonstrando porque... Ou você não foi perdoado, você nem sabe disso, né? Então, ela sabe que foi perdoada, por isso ela está demonstrando amor. Ou seja, os pecados dela foram perdoados. E ela teve uma atitude de arrependimento. Outra atitude que Jesus também perdoou pecados e o pessoal julgou Jesus também foi aquele paralítico, que os amigos subiram no telhado, cavaram um buraco no telhado e desceram a maca dele, onde Jesus estava. Tinha tanta gente, a multidão era tanta que não dava para entrar pela porta. Os amigos, muito amigos, subiram o cara num telhado, cavaram um buraco na laje e desceram. Não sei se tinha laje, era só telhado, né? Desceram a maca lá e Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Diz assim, Jesus, vendo-lhes a fé, ou seja, ele viu, foi algo que deu para ver, todo mundo viu. Vendo-lhes a fé, disse, seus pecados estão perdoados. Então, o arrependimento ele tem mais a ver com uma atitude do que com palavras. A gente tem que orar, tem que pedir perdão, mas a gente tem que tomar uma atitude. Qual que é a atitude? Deixa o pecado. Larga o pecado. Renato, eu não consigo. Eu já me encontrei na minha vida em momentos em que eu achava que eu não conseguia também. Falei, Senhor, eu desisto de mim. Eu já falei isso algumas vezes para Deus. Durante a minha vida. Desisto de mim. E... onde eu estava mesmo? Eu desisto de mim. Isso. Na verdade, essa é uma falta de conhecimento de Deus. Porque se Deus diz que nós somos livres do pecado, eu queria ler com vocês em Romanos 6, aí eu vou pedir para você abrir lá também. Romanos capítulo 6. A palavra nos diz que nós não somos escravos do pecado mais, ou seja, você não é obrigado a servir o pecado mais. Romanos 6, versículo 20, diz assim, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherão então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós fomos libertados do pecado, nós não precisamos mais servir o pecado. Se Jesus já fez isso, nós somos livres para sermos justificados, para sermos santificados, para que esse fruto leve à santificação. Então, você, eu, não precisamos pecar. Não precisamos. Se todavia alguém pecar, tem um advogado, mas nós não precisamos. Então, se existe alguma coisa, alguma atitude que você precisa tomar,
se arrependa. Tem um versículo também em Provérbios, que eu queria ler com vocês. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então o caminho do justo, o justo é Jesus, não é? Nós somos justificados porque nós estamos nele. O caminho do justo, ele vai subindo. Ele vai clareando cada vez mais até ser dia perfeito, até a plena claridade do dia. E para finalizar, eu queria ler com vocês um texto em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, a partir do 19. Vamos lá. 2 Timóteo 2,19 diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, olha a gente aí, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você quer isso se cumprindo na sua vida? Amém. Então, última parte, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Tem muita coisa para a gente seguir aí. A justiça, a fé, o amor e a paz, junto com aqueles de coração puro, invocam o Senhor. Então vamos fazer juntos isso. Vamos tomar atitudes que dizem respeito ao valor que a gente dá para Deus. Eu queria deixar uma frase com vocês aqui. E Jesus, pensando nele, pensando no que ele fez, ele provou o seu valor, o quanto ele valia. E o valor que nós temos para ele, quando ele caminhou para a cruz, por escolha própria. Tudo que Jesus falou não faria sentido, não valeria de nada, se ele não tomasse aquela atitude. Quando ele orou e falou: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Depois dessa oração, Jesus desce, que foi longa, Jesus desce decidido, convicto: eu vou para a cruz. Tanto que quando Pedro corta a orelha do soldado, ele fala: Pedro, se eu quisesse, o Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos agora para me livrar aqui. Ou seja, ele poderia ter fugido da cruz. Ele decidiu. E quando ele fez isso, ele provou o valor dele como Salvador. Foi por isso que Deus o exaltou sobremaneira, para que o nome dele, todo joelho se dobre. Foi por causa do que Jesus fez. Escolhendo não viver uma vida que se baseia só em pedir perdão dos pecados, mas que se baseia em conhecer